Salut à tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler de poser des questions en français. Olá a todos! No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como fazer perguntas em francês. Eu vou compartilhar aqui a nossa aula. Se você é novo no canal, a gente tem várias aulas bacanas aqui para quem está começando o idioma. E você tem que se inscrever, né? Para você não perder nada, nenhuma novidade. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com algum amigo ou alguma amiga. E eu tenho certeza que no final dessa aula você vai sair sabendo fazer perguntas em francês, ok? Esse é o nosso objetivo de hoje. Bom, então para começar, a primeira coisa, para quem, principalmente para quem fala inglês, para quem está aprendendo o francês sozinho, é que tem uma diferença de pronúncia entre o inglês e o francês para essa palavra aqui. Então, quando a gente olha, a gente quer falar question, né? Porque o inglês geralmente é a nossa primeira língua para a maioria das pessoas. Só que no francês, a gente lembra que não existe quá, qué, qui, quó, cu. Se você não sabe o que eu estou falando, vai lá na nossa aula sobre o alfabeto aqui no nosso YouTube que você vai aprender os sons das palavras, das letras e das junções, das sílabas. Isso vai fazer diferença na sua pronúncia do francês, ok? Então, como não existe quá, qué, qui, quó, cu, a gente fala como se fosse um som de que. Que. E olha o formato da minha boca. Question. Question. Diferente de question. Question. Essa primeira pronúncia é do inglês, question, e essa segunda, abertinha, mais aberta, é do francês. Question. Question. Ok? D'accord? Então vamos lá. Prof, como é que eu faço perguntas em francês? A primeira coisa que você precisa saber é que a entonação ela muda quando a gente vai fazer uma afirmativa e quando a gente vai fazer uma questão. Então, esse é o primeiro pulo do gato aí para você poser de question, para você fazer perguntas. Então, olha essas frases. Eu tenho aqui uma frase, uma afirmativa simples que em teoria, né, o som ele desce, a entonação descendante. Vous êtes japonais? Vous êtes japonais? Je é français. Então, uma coisa simples, normal, uma frase sem complemento, não muito elaborada, só para você ver que é vous êtes japonais, je é français, uma coisa tranquila. Quando a gente vai fazer pergunta, eu até brinco com os meus alunos que os franceses eles dão uma exagerada. No português a gente não percebe, porque já é a nossa língua materna. Mas os franceses fazem assim, ó. Vous êtes japonais? Je suis français? Então, claro que eu estou exagerando para você perceber que a entonação sobe, mas é mais ou menos assim que você pode transformar essa frase da afirmativa para a interrogativa. No inglês existe a inversão do êtes-vous, are you, e da inversão do verbo e do sujeito. O francês também tem, você vai aprender hoje. Mas por hora, só a entonação já é suficiente para você fazer uma pergunta corretamente, ok? Continuando, outra coisa que a gente tem que nos ajuda muito são as formules. O que são essas formules? São padrõezinhos pré-estabelecidos que eles não mudam o começo deles, mas que quando o francês ouve, ele sabe que você está fazendo uma pergunta. Então, por exemplo, você fala assim, est-ce que a pessoa que está te ouvindo, que você está falando francês, ela já sabe que você vai fazer uma pergunta por conta desse est-ce que. Aí é a pergunta que não quer calar, né? Que todos os alunos fazem. Prof, mas o que significa est-ce que? Gente, não significa nada. É só para fazer pergunta, só para a pessoa se preparar para entender que você está fazendo uma pergunta, ok? Então, est-ce que vous avez des enfants? Você tem filhos? Então, bem formal, uma pergunta mais assim, pessoal, né? Só que eu usei o vous em vez de tu. Então, est-ce que vous avez des enfants? Outra possibilidade que aí você tem que tomar cuidado é o qu'est-ce que. Repete comigo, ó. Qu'est-ce que. E aí você pode treinar, você vai ver que ele é bem parecido com o de cima. A gente só acrescentou o que, eles são. É a mesma coisa praticamente, só que vai depender do que você juntar. Por exemplo,
Eu coloquei aqui entre chaves. Se você fizer a primeira opção, que é qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Significa o que é, né? O tal do what's the mean do inglês. Agora, se você mudar o final, já muda completamente o sentido também. Por exemplo, qu'est-ce que tu aimes faire? Olha só, o comecinho é igual. Qu'est-ce que... Agora eu mudo. Tu aimes faire. Então, você tem que tomar cuidado. Uma coisa que os meus alunos fazem bastante é assim. Qu'est-ce que c'est tu aimes faire? Eles juntam tudo porque eles estão acostumados com o que esquecer, e aí vira nossa, um Frankenstein. Então, cuidado. Qu'est-ce que il fait dans la vie? O que ele faz da vida? E assim sucessivamente. Tem 1 milhão de possibilidades aqui dentro dessa chave, tá? Eu coloquei só 3, mas você tem que estar atento que pode ser várias outras perguntas. Você só tem que ficar atento ao comecinho. Qu'est-ce que... Ok? Continuando, eu coloquei aqui, poser des questions, né, fazer perguntas, formal e informal. Se fosse um questionário, olha só essa coluna do lado esquerdo, como ficaria? Todas as palavras interrogativas ficariam no começo da frase. Quelle est votre fête préférée? O passez-vous cette fête? Tem a inversão, a palavra interrogativa está em negrito. Pourquoi aimez-vous cette fête? Que faites-vous à cette occasion? Olha o il y a, como é que fica? Il y a-t-il un rituel spécial? Y a-t-il un rituel spécial? Então, essa é uma característica mais formal, de um questionário, de uma coisa escrita. E olha à direita a gente tem ali a palavra interrogativa, algumas no final, algumas no começo, então não tem tanto problema. Não precisa fazer a inversão, então em vez de o passez-vous cette fête, acabou ficando passez-vous cette fête ou. O est-ce que vous passez cette fête? Então, eu tenho a opção de pôr o est-ce que ou não. Tá, as duas estão certas, tá? Prof, mas tem diferença também do tu, não tem? Tem. O pronome tu e o pronome vous tem uma diferença grande de utilização na França, porque eles são muito formais. Então, banco, padaria, tudo você vai falar com pessoa que você não conhece direito, o seu chefe, você vai falar vous. E informal você usa tu. Então, essa frase que eu acabei de ler, a gente poderia deixar ela mais informal ainda. Por exemplo, tu passes cette fête où? Où est-ce que tu passes cette fête? Então, poderia ser assim também, tá? Mas aqui não vem ao caso agora, formalidade, informalidade. Nosso objetivo é só aprender a fazer perguntas, né? E eu queria mostrar para vocês essa diferença de começo de frase no questionário e no diálogo, na vida, no cotidiano, ela pode ser no final, no começo, ok? Prof, mas eu não sei o que significa essas palavras. A gente já vai falar disso. Antes, para os alunos que amam gramática, que entendem melhor vendo a regra, eu fiz esse slide aqui com o intuito de ajudar, de facilitar a sua vida. Então, qual é... Porque os alunos falam assim, prof, eu não sei montar uma frase. Eu não consigo montar uma frase, eu não consigo fazer uma pergunta montando uma frase. Então, eu fiz isso aqui para te ajudar. Qual é o primeiro passo? Eu pego uma palavra interrogativa, que... Nossa, veio muito forte agora o inglês para mim. Where, who, porque eu estudei inglês hoje, mas em francês a gente tem qui, comment, quel, où. Então, qualquer palavra interrogativa, verbo e sujeito, geralmente para uma relação, para uma situação formal, escrita, né? Então, por exemplo, a frase que a gente acabou de falar. O passez-vous cette fête, por exemplo, poderia ser. Aqui embaixo, numa situação informal, palavra interrogativa, o, tu passes ou vous passez cette fête. Então, essa é o esqueleto de toda a teoria, né? De como fazer perguntas. É isso.
Basicamente isso, ok? O inglês, a gente é obrigado a fazer essa inversão. No francês, depende da situação. Coloquei aqui também alguns exemplos de frases que a gente poderia fazer relacionado ao lugar, tempo, maneira, como por exemplo, où allez-vous? Onde você vai? Où allez-vous? Comment parlez-vous? Quand partez-vous? Combien coûte le voyage? Pourquoi partez-vous? Então, várias possibilidades aqui que você poderia falar, ok? Isso aqui os alunos pedem muito também. Prof, mas como é que eu não estou confuso, eu não sei muito bem essa tal dessas moa interrogativa, como é que funciona? Então, eu coloquei aqui para você ter clareza do que você está falando, do que você pode perguntar, do que você está estruturando. Então, que normalmente é relacionado a quem? Pessoa. Que e qua é relacionado ao que? O objeto. Combien significa quanto e é relacionado à quantité. O significa onde e relacionado a lugar. Só cuidado que esse daqui tem acento, tá? Quando você fala assim, tu veux chocolat ou glace? Quando você está dando opção, você quer uma coisa ou outra? Ele é só o. Agora, quando você põe o acentozinho, vira onde? Então, cuidado aí para não esquecer, tá bom? O sem acento e o com acento. Quand significa quando, relacionado a momento, tempo. Comment significa como e é relacionado à maneira. Geralmente, quando eu dou aula, automaticamente eu explico e a gente vai fazer exercício. Como aqui o YouTube é um pouco diferente, o que eu fiz? Eu coloquei aqui algumas possibilidades. Então, o, can, são frases que podem ser no final da questão, não tem problema, principalmente no francês familiar, que é o francês mais informal, essas palavras elas são colocadas no fim e não tem a inversão. Então, vous allez, ou vous partez quand, tu vas où, tu pars quand. Então, são coisas que você pode escutar na rua, pode escutar no cotidiano, ok? Isso aqui, chave de ouro. Ó. Se você não curtiu esse vídeo, já curte agora, porque essa dica é ótima. Outra coisa que os alunos confundem muito é esse tanto de quer. Então, para começar, você já anota aí que a pronúncia é igual. Masculino, feminino, plural, a pronúncia de todos é igual, ok? Então, quer. Nossa, prof, mas como é possível? O francês é assim, né? A gente escreve umas coisas, pronuncia outras, não pronuncia tudo, nem sempre o que você está lendo é o que você está pronunciando, é normal. Se você está estudando há um tempo sozinho, você já percebeu isso. E aí a gente tem as possibilidades, né? Masculino singular, quelle, feminino singular, quelle, pluriel, feminino, quelle. Prof, como assim? Aí eu coloquei as opções, ó. Se eu falo de alguma coisa no masculino, por exemplo, non, que é masculino, a palavra interrogativa que eu vou colocar aqui tem que ser no masculino. Quel est votre nom? O próximo, prénom, que é masculino também. Eu continuo nessa linha de raciocínio. Quel est votre prénom? Número de telefone, masculino. Quel est ton numéro de telefone? Eu poderia falar quel est votre numéro de telefone, que é um pouco mais formal, ou igual tá aqui, quel est ton numéro de telefone, que é um pouco mais informal, tá? Quelle est votre adresse? Aqui a gente já mudou, porque adresse, assim como tem essa palavra no inglês, address, é feminino no francês. Então, quelle est votre adresse? Qual é o seu endereço? Em francês, feminino. Quelles sont tes coordonnées? Como coordonnées é feminino e é plural, a gente escolheu esse daqui, ó. Fizemos essa escolha para escrever. E quelles sont vos goûts? Quais são seus gostos? Plural, masculino. Prof, mas como é que eu vou saber falando com a pessoa se é masculino, feminino, plural?
Olha, no final das contas, não vai fazer diferença se você estiver conversando no meio da conversa, não faz diferença você saber se é masculino ou feminino. O mais importante é você saber responder a pessoa. Porém, com muita prática, você vai escrevendo certinho, você pode fazer exercícios. Eu sempre falo para os alunos: atenção aos detalhes, atenção ao detalhe, porque o francês é uma língua de exceções, é uma língua de detalhes. Então, você só se preocupa aí na escrita, mas na fala, você viu que deu na mesma? Não mudou muito o som? Ok. E aí a gente tem agora um quiz. Vou fazer aqui e você responde daí, tá bom? Ou quiser deixar nos comentários também, vai ser um prazer receber os comentários e eu respondo. É bom que dá engajamento, mais pessoas conhecem o canal e isso me anima para fazer mais vídeos, conteúdos exclusivos para vocês, ok? Então vamos lá. Quelle est votre fête préférée? Les réveillons du Nouvel An? La Saint-Valentin? Pâques, Noël ou autre? Acredite se quiser, mas Le Saint-Valentin em francês é feminino. La Saint-Valentin. Mas significa a mesma coisa que anglais, d'accord? Responde aí. 2. Où célébrez-vous cette fête en général? À la maison, chez des amis, chez une personne de votre famille, au restaurant ou à l'étranger? 3. Avec qui passez-vous cette fête? Avec des amis, seul, avec une personne de votre famille, autre. 4. Pourquoi aimez-vous spécialement cette fête? Então, olha só que legal. Se você entendeu da 1 até a 3, bravo! Super portuário, excelente! Bravo, bravo para você, super! Agora, o que acontece aqui? A número 1, a número 2 e a número 3 são questões que a gente dá escolhas para as pessoas. Geralmente são questões mais fechadas, sim ou não, ou de optativo, igual essas daqui. A número 4, a pessoa precisa justificar, precisa falar. Então, pourquoi aimez-vous cette fête, spécialement cette fête? J'adore la fête parce que nous passons des temps avec la famille, c'est agréable, j'adore célébrer avec les gens. Então, a pessoa vai dar justificativas por que ela gosta especificamente dessa festa que ela escolheu. O meu é Natal, vocês perceberam, né? Número 5. 5. Que faites-vous à cette occasion? Il y a-t-il un rituel spécial? Então, como é um questionário, uma coisa mais formal, a gente fez a inversão. Faites-vous? Il y a-t-il? Ok? Então, foi necessário aqui. E responde aí para mim nos comentários que qu'est-ce que vous faites dans cette occasion? Il y a un rituel spécial? E me fala se você entendeu ou se você não entendeu nada, ok? Então é isso, c'est tout pour aujourd'hui. Espero que vocês tenham gostado. A gente viu um pouquinho aqui de como fazer perguntas em francês. Treina, faz exercícios, pega coisas na internet, estuda, assiste de novo essa aula e pouco a pouco as coisas vão se encaixando e você vai ficando craque aí no idioma, d'accord? Alors, bonne chance pour toi. À la semaine prochaine. Bisous.